Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar o pré-jogo do Flamengo. O Mengão entra em campo hoje, partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Bahia. Tem mudanças na escalação e vamos analisar o palpite da imprensa esportiva. Falando sobre o Mengão, tem o João Guilherme e tem a lista de reforços do Flamengo, pensando no Super Mundial de Clubes. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações, deixe os créditos. Canal da ESPN Brasil, João Guilherme Vene Casagrande. Link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Fã de esportes, depois de 2 jogos sem vencer, um empate e uma derrota, o Flamengo volta a campo neste sábado pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que será contra o Bahia no Maracanã às 9 horas da noite. O Flamengo é o 3º colocado no campeonato com 14 pontos ganhos. Em 7 jogos foram 4 vitórias, 2 empates e uma derrota e aproveitamento de 66%. Já o Bahia ocupa a 6ª colocação com 12 pontos ganhos, 7 jogos, 3 vitórias, 3 empates e uma derrota, com 57% de aproveitamento. No último jogo, o Flamengo na Libertadores da América, no Grupo C, empatou por 1-1 lá na Argentina contra o Central Córdoba. Mas no Campeonato Brasileiro, o Flamengo perdeu no Mineirão para o Cruzeiro por 2-1, foi a única derrota no Campeonato Brasileiro. O técnico Felipe Luiz nos fala então sobre como o Flamengo pode voltar a conquistar bons resultados. O que nós temos que fazer é recuperar o caminho, nosso caminho, nossa trajetória, as boas atuações o antes possível, né? Conseguir se perdoar, que os jogadores consigam recuperar essa confiança que perderam. Como fazemos isso? Treinando, jogando, vamos jogar na frente da nossa torcida agora no final de semana e esperamos fazer um grande jogo. Já o Bahia vem de uma dura derrota na Libertadores da América, do Grupo F, 4ª rodada, na última quarta-feira na Arena Fonte Nova em Salvador, de virada, o time perdeu para o Nacional do Uruguai por 3-1. E o técnico Rogério Ceni nos fala da maratona de jogos que o Bahia vem enfrentando. Tem que voltar a cabeça no lugar, pés no chão e tentar se reerguer, porque a sequência ela é realmente pesadíssima. Aí você começa a pensar o que eu faço contra o Flamengo, vamos ter que ter calma, planejar dia após dia e tentar reverter com a força mental, psicológica e também ver o que a parte física diz para os próximos jogos. Para o jogo deste sábado no Maracanã, o técnico Felipe Luiz tem um desfalque importante. O meio-campista De La Cruz está suspenso pelo 3º cartão amarelo recebido no jogo contra o Cruzeiro e vai ficar de fora. As dúvidas, jogadores que estão se recuperando de lesões no departamento médico. O Everton Cebolinha, atacante, com dores musculares na panturrilha esquerda, e o outro atacante, Gonzalo Plata, com uma lesão, edema ósseo no joelho direito. Já o Bahia também tem desfalques por suspensão. Os 2 volantes, Caio Alexandre e o Eric, que tem jogado até improvisado de lateral direito, também estão suspensos pelo 3º cartão amarelo no jogo contra a equipe do Botafogo. Vamos lá, então, falar dessa partida de 2 equipes que vêm de resultados ruins no meio da semana pela Conmebol Libertadores. Por incrível que pareça, o Felipe Luiz vivendo um momento de instabilidade, porque basta isso no Flamengo para começar a ter esse momento e as críticas começarem a acontecer. E aí, no Bahia, o Rogério Ceni, depois de um resultado ruim no meio da semana, vem com aquela coisa de precisamos dar a resposta. E aí, André Kfouri, o negócio pega fogo. Sim, já seria um dos jogos mais interessantes do fim de semana no Campeonato Brasileiro se essas 2 equipes estivessem muito tranquilas na Libertadores e tivessem atuado bem e conquistado vitórias no meio da semana e, portanto, fossem para esse jogo sem uma pressão adicional. Mas é justamente o oposto e, a meu ver, isso torna o jogo ainda mais interessante do que ele seria numa condição de tranquilidade dos 2 times. Eles vão precisar lutar pela sua classificação na Copa Libertadores da América, a situação complicada tanto para o Flamengo quanto para o Bahia. São 2 times que prometiam e continuam prometendo, mas as irregularidades do futebol fazem com que as leituras sejam diferentes de semana em semana, mas são 2 equipes que prometem um ótimo ano, tanto o Flamengo quanto o Bahia. E uma certeza a gente tem, do ponto de vista técnico, mesmo que esses 2 times tenham tido semanas difíceis e ruins na Copa Libertadores, é um dos melhores espetáculos, é um dos melhores jogos que o futebol brasileiro
pode produzir atualmente, não só pelos jogadores em campo, mas como pelas visões dos dois treinadores a respeito do jogo de futebol. Muito interessante a partida, os dois times pressionados, com escolhas difíceis por causa de jogadores indisponíveis, pela necessidade de rodar o elenco, sem poder esquecer dos próximos confrontos na Copa Libertadores, mas sendo obrigados, tanto o Flamengo quanto o Bahia, a se dedicar integralmente ao jogo deste sábado. Vamos prestar atenção. Pois é, e aí no meio de semana eles precisam vencer, né, suas partidas para chegarem pelo menos ali na última rodada, não tendo a obrigação de vencer para se classificar para o mata-mata de Comebol Libertadores. Agora tem uma coisa, o Rogério Ceni segue sem conseguir nenhum empate contra o Flamengo, já perdeu todas as 15 partidas como treinador que ele disputou contra o Flamengo. E quão louco é vermos agora torcedores, alguns jornalistas falando mal do Filipe Luís nesse momento, André? É algo que a gente não imaginava que acontecesse assim tão cedo na temporada, mesmo entendendo que na Copa Libertadores em especial, embora o Flamengo tenha perdido a última rodada do Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro, mas mesmo entendendo que na Copa Libertadores o desempenho do Flamengo ele não agrada desde o início. O próprio Filipe Luís, naquela vitória no jogo de estreia fora de casa, depois que o Flamengo ganhou o jogo, fez críticas à maneira como seu time atuou. E de fato, há uma situação agora de perigo de não classificação. E aí, como o Flamengo é um clube diferente, as coisas adquirem uma repercussão muito maior e muitas vezes precoce, existem sim críticas internas, não só externas. Existem críticas internas feitas sem preocupação de que vazem, de que pessoas ouçam a respeito da maneira como o Filipe Luís tem escalado o time do Flamengo, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Libertadores. E aí, uma derrota para o Cruzeiro no fim de semana passado pelo Brasileirão. Esse empate fora de casa com o Central Córdoba, que coloca o Flamengo numa posição difícil em termos de classificação na Libertadores. Tudo isso faz com que essas críticas, essas reclamações sejam feitas em tom de voz ainda mais alto e menos despreocupado com quem está ouvindo. Flamengo e Bahia, por isso eu estou vestido com um manto, né, que não é o atual, mas também não é dos mais antigos, mas eu acho muito bonito aqui. E vamos para o jogo logo mais na Flamengo TV, a mais querida, e com transmissão para fora do Brasil, na Flamengo TV. .live. É isso aí, você que está assistindo esse vídeo fora do Brasil, quer assistir Flamengo e Bahia com imagens, é um jogo muito interessante esse Flamengo e Bahia, hein? O Flamengo é o terceiro colocado, 14 pontos, o Bahia é o sexto colocado, 12 pontos, o Flamengo passa aí por uma turbulência, porque nos dois últimos jogos ele não venceu, ele perdeu para o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro e empatou com o Central Córdoba pela Libertadores da América. Então, sabe como é que é, né? A pressão é muito grande no Flamengo, muitos comentários, então é um jogo muito importante para o rubro-negro, né, que pode reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro, porque ele está a 2 pontos do líder Palmeiras, 16, e do vice-líder Bragantino, que também tem 16. Para esse jogo, nós temos aqui detalhes interessantes, como por exemplo, Everton Ribeiro, vai ser um reencontro dele, né, mais uma vez com a nação. Ano passado ele esteve no Maracanã jogando, né, pelo Bahia e foi recebido como deveria realmente, muito aplaudido, muito carinho, né, pela torcida do Flamengo. Ele é um jogador histórico do Flamengo e agora está fazendo a sua história lá no Bahia. Então ele vai vir ao Maracanã e a curiosidade é que pela primeira vez ele vai enfrentar o Filipe Luís como treinador, né? Porque no ano passado, quando ele veio e jogou, o Tite ainda era o técnico do Flamengo. Então, será a primeira vez desses caras que têm história juntos, que participaram daquele fantástico time de 2019. É uma atração, sem dúvida alguma. Outra atração também interessante é que hoje teremos em campo os 2 meias com mais assistências no Campeonato Brasileiro. Cauli pelo lado do Bahia e Gerson pelo lado do Flamengo. Eles farão aí esse duelo interessante e podem decidir o jogo com as suas assistências. Outro detalhe legal é o duelo tático entre Filipe Luís e Rogério Ceni. O Filipe sempre elogiou muito os treinamentos do Rogério Ceni e o trabalho do Rogério Ceni quando ele passou pelo Flamengo. O grupo do Flamengo gostava muito do trabalho do Rogério Ceni. Então, olha, na minha opinião,
são os dois mais promissores técnicos da nova geração do futebol brasileiro, Felipe Luiz e Rogério Ceni. Eles estarão frente a frente hoje num duelo no Maracanã. E o Rogério vai tentar quebrar uma marca que a nação rubro-negra espera que ele continue com ela. Nunca venceu o Flamengo como treinador. Como treinador em 15 jogos, Rogério Ceni nunca venceu a equipe do Flamengo. E o Bahia não vence o Flamengo desde 2019. Você se lembra daquele jogo? Campeonato Brasileiro. Jorge Jesus iniciava um trabalho, foi lá na Fonte Nova e levou uma sova. Foi a estreia do Felipe Luiz como jogador do Flamengo. Tá lembrado? O Arthur, que hoje está no Botafogo, ponta, ele deitou e rolou. Fez o que quis naquele jogo. E o Bahia venceu por 3-0. Aquela foi a última vitória do Bahia diante do Flamengo. Os dois times chegam no Maracanã pressionados, porque o Bahia perdeu em casa pela Libertadores por 3-1 para o Nacional do Uruguai de virada, e o Flamengo empatou com o Central Córdoba. Maracanã estará cheio, hein? Mais de 60 mil pessoas, será uma festa, e que seja um jogão neste sábado à noite no Maraca. Olha aqui, provável Flamengo. Claro que sempre pode ter uma mudança aqui, outra ali, mas o provável Flamengo é esse, ó. Rossi, né, que no meio de semana passou por aquela situação terrível, né, de ter o carro dele, outros jogadores também, numa tentativa de assalto, né, o carro levou tiros, aquela coisa toda, mas o Rossi está bem, felizmente. Rossi, que cada vez mais está crescendo no gol do Flamengo, hein? Está se tornando um jogador importante. Paredão do Mengão, tá demais. Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. O Léo Ortiz volta ao time, não jogou no meio de semana contra o Central. Pulgar, Alan, Arrascaeta, Gerson, Pedro, Cebolinha, que está recuperado, ou Bruno Henrique, é a maior probabilidade de escalação do Flamengo. Aí você vai me perguntar, João Guilherme, cadê o De La Cruz? De La Cruz está suspenso. Ele levou o terceiro cartão no jogo contra o Cruzeiro no final de semana passado, então De La Cruz está fora da partida. Esse aí é o provável Mengão. E o Bahia, tricolor da Boa Terra, deve vir com Marcos Felipe, Gabriel Xavier, David Duarte, Mingo, Luciano Juba, Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Lúcio Rodrigues e Eric Pulga. É um bom time do Bahia, bom time. Vai dar um bom jogo no Maracanã. É time para fazer uma boa partida contra o Flamengo no Maraca. Rogério Ceni tem um desfalque importante no meio-campo também, assim como o Flamengo. O Caio Alexandre, suspenso, né, levou o cartão no último jogo, né, que foi a vitória diante do Botafogo. Então o Caio Alexandre também fica de fora. O árbitro será o Anderson Daronco, o grandão lá, fortão, né, que os jogadores não pressionam tanto ele, né, ninguém é bobo e tal, mas o Anderson Daronco é um árbitro que muita gente reclama, mas que ele não seja percebido, nem o VAR, nem ninguém, e que o jogo seja decidido no campo, seja um grande espetáculo, e é isso que nós esperamos. O Maracanã vai estar lindo, rubro-negro, Flamengo e Bahia, 9 da noite, a partir de 18 horas começa o pré. A casa cheia nos 2 próximos jogos do Flamengo no Maracanã. Hoje contra o Bahia, a última parcial que eu tive acesso, 55.366 ingressos vendidos de maneira antecipada. Então, expectativa aí de mais de 60 mil pessoas presentes no Maracanã. Para quinta-feira contra a LDU, jogo extremamente importante pela Libertadores. Se o Flamengo não ganhar esse jogo, rapaz, arrisco a dizer que não se classifica para a próxima fase da Libertadores. Para esse jogo de quinta-feira contra a LDU, última parcial que eu tive acesso, 47.958 ingressos. Então, expectativa também aí de mais de 55 mil pessoas presentes no Maracanã. Jogo quinta-feira, tá, galera? Então o Flamengo vai ter um bom tempo para se preparar. Joga hoje, tem domingo, segunda, terça e quarta. É um tempo bom para se preparar. Não tem desculpa de cansaço, nada disso. O Flamengo tem que dar a vida nesse jogo contra a LDU. E contra o Bahia também acho. Lembrando que o Bahia, Rogério Ceni, o treinador, nunca venceu o Flamengo como treinador, se não me engano, 15 jogos, 15 derrotas, então assim, é um número que chama muita atenção, e ele também tem desfalques, tem prioridade, que é a Libertadores, jogo importante na quarta-feira, então eu tenho uma expectativa boa para o Flamengo e Bahia ser um bom jogo, independentemente de quem entra em campo. São duas equipes muito bem treinadas, duas equipes com grandes jogadores,
O Everton Ribeiro deve ser titular, inclusive jogador ex-Flamengo. Então, a ver o que vai acontecer. Mas agora vamos falar dos nomes que vazaram aí nas redes sociais, jogadores que estão na mira do Flamengo. Para contextualizar, a Globo, a TV Globo, está fazendo uma série de matérias com pessoas responsáveis pelos scouts dos clubes cariocas. E aí, na matéria que fizeram com o Flamengo, com Andri, que é responsável pelo scout do Flamengo, em um trecho da matéria que a Globo exibe, dá para ver o computador do profissional do Flamengo aberto e ali o programa que eles utilizam para mapear jogadores no mercado, e dá para perceber os nomes que estão ali abertos como possivelmente alvos do Flamengo. E aí a Flá TT não perdoa, né? Os caras lá no Twitter já tiraram o print, deram o zoom, e os 11 nomes são Pedrinho, do Zenit, Josh Sargent, do Norvik, Vitão, do Internacional. Esse zagueiro aí, o Flamengo fez 2, 3 propostas na última janela de transferência, não conseguiu tirar do Internacional. Zé Lucas, do Sport, Malcom, do Al Hilal, Marcos Leonardo, do Al Hilal, Bento, do Al Nassr, Gabriel Pereira, do Copenhagen, TT, do Panathinaikos, Santino Andino, Godoy Cruz, Ezequiel Barco, Spartak de Moscou. Cara, Ezequiel Barco a gente vai lembrar porque já teve o nome especulado muitas vezes no Flamengo. E o Santino Andino, do Godoy Cruz, é um jogador que a Inter de Milão tem interesse nesse atleta, segundo a imprensa europeia. E aí eu quero saber de vocês, desses nomes aí, quem vocês aprovam, quem vocês acham que o Flamengo deveria tentar a contratação. Mas só contextualizando, gente, esses 11 nomes aqui que eu falei, 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 nomes, correto? Eles pertencem a uma lista de mais de 3 mil nomes, 4 mil nomes. É um programa que é responsável por capturar números de jogadores no mercado de outros clubes. Isso não quer dizer que o Flamengo abriu negociação, ou que vai abrir negociação, ou que de fato o Flamengo quer contratar. Não é assim. Inclusive, questionei uma pessoa do Flamengo sobre esses nomes, me garantiram que nenhuma negociação com nenhum desses 11 que estão aí. Então, fica essa observação para vocês. Mas aí vocês, torcedores, vocês têm o direito de dar a opinião de vocês aqui no canal Vene Casagrande. Quem desses 11 aí vocês gostariam de ver no Flamengo, que acha válido tentar a contratação? Podem comentar à vontade aí. E eu estou curioso para saber a opinião de vocês. Cara, o Zé Lucas tem uma curiosidade. Eu lembro que eu estava conversando com um dos empresários dele. Ele já foi do Flamengo na categoria de base, não ficou por causa do vigor físico, porque na ocasião achavam ele franzino e tal. Isso acontece. Por exemplo, o Pedro também não passou na base do Flamengo, não foi aproveitado. O Bruno Guimarães, se eu não me engano, a mesma coisa. Vários jogadores, gente. Cara, o Hendrick, que foi vendido aí valor milionário pelo Palmeiras, passou na base do São Paulo, não foi aproveitado. E na boa, gente, isso não é um erro de visão de um profissional. Eles acertam muito mais do que erram. Imagina se a gente for fazer matéria e lembrança aqui de quantos jogadores eles não ficaram que de fato não deram certo. Então não é justo criticar um profissional que passou pelo Flamengo e acabou, entre aspas, dispensando o atleta, e futuramente o Flamengo quer contratar esse jogador. Pelo menos é a minha visão. Galera, outro clube europeu de olho em Wesley, informação que eu tive, Inter de Milão, entrou em contato com os representantes de Wesley, demonstrando interesse, consultando valores. É um jogador que está aí na mira de vários clubes europeus. A gente já falou aqui do Manchester City. O Manchester City é sim um jogador que é sim um clube que deseja a contratação de Wesley e vai tentar a contratação, vai fazer proposta, mas a Inter de Milão também quer o Wesley. Então essa informação foi confirmada, inclusive, por uma pessoa do Flamengo, porque o Flamengo ficou ciente sim do interesse do Wesley. Por falar em clube europeu, jogador que pode ser vendido, Alcaraz entrou hoje em campo pela sua 6ª partida como titular, e aí, teoricamente, ele bateria essa meta. Eu vou fazer uma meia-culpa, porque a todo momento eu informei aqui, peço desculpas por isso, que a meta por compra obrigatória, e não só eu falei, né? A imprensa inglesa, vários jornalistas brasileiros também, todo mundo falando, inclusive gente cravando que ele fez a 6ª partida como titular, então ele vai ser comprado. Não, faço a meia-culpa, inclusive peço desculpa, porque apurando essa situação, o que me relataram no Flamengo foi o seguinte: Vene, na verdade,
não são 6 jogos como titular. A meta é 11 partidas com tempo mínimo em cada uma delas. Isto definia o valor exato a ser pago. Não alcançar, isso significa que partiriam de um preço menor para a negociação. Só que há outros clubes interessados no Alcaraz e nós não temos obrigação de vendermos pelo valor mínimo estabelecido. Então ele ainda não bateu a meta. O Flamengo me confirmou aqui que ele não bateu essa meta de compra obrigatória. Então ele continua sendo jogador do Flamengo, embora ele tenha feito essa 6ª partida como titular. Então essa pessoa do Flamengo, entre aspas, corrigindo a informação que foi vinculada por todo mundo, inclusive por mim, repito, faço uma meia-culpa, peço desculpa a vocês, e eu estou trazendo agora a real situação. Porque ele jogando hoje como titular pela 6ª vez, entrei em contato com o Flamengo, e aí? E agora? Vocês confirmam e tal, não sei o quê? Mas aí me relataram que não, ele não bateu essa meta, ainda não. O Flamengo vai olhar, vai analisar os números para saber se está perto, se está próximo e como é que vai ficar essa situação. Enfim, a ver, a esperar. A temporada na Inglaterra está chegando ao fim. Em breve a gente vai ter essa resposta sobre o Alcaraz. Mas, lembrando, é um jogador que não faz parte dos planos do técnico Filipe Luís, não é porque ele passou alguns meses na Inglaterra que agora pronto, ele se encaixa no estilo de jogo na visão do Filipe Luís. Isso não vai acontecer. Pelo contrário, o Flamengo deseja vendê-lo. Tá bom, galera? Eu vou arriscar um placar. 2-1 Flamengo. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. E vamos aqui, então, de provável escalação. Goleiro Rossi, Léo Pereira, Léo Ortiz. Volta de Léo Ortiz, né? Nas laterais, Alexandro e Wesley. No meio de campo, a indecisão entre Alan e o Luiz Araújo, né? Vamos ver. Eric Pulgar, De Arrascaeta. Na frente, Pedro. E nas pontas ali, Gerson. E pode ser Cebolinha ou Bruno Henrique. Vamos ver o que vai acontecer nessa escalação. Mas vamos fazer o seguinte... Vamos de palpite? Palpite é importante aqui no canal, hein? Vamos lá. Flamengo 2, Bahia 1. Vou deixar meu palpite aqui. 2-1 vai ser o placar de hoje. E aí, qual é o seu palpite? Já deixa nos comentários, deixa o like. Obrigado por você estar aqui na ação até o final do vídeo. Ó. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.